Olá, estamos iniciando mais um programa Vida Cristã em Debate. O seu programa de debates, entrevistas e reflexões. O programa do dia a dia do cristão. E hoje, compondo a bancada, tenho aqui o pastor Fernando, da comunidade cristã Vida na Palavra, o pastor Ricardo, da comunidade Casarão de Itatiba, e o pastor Leandro, da igreja Tempo de Esperança. E o tema de hoje é sobre prosperidade. E eu vou começar com o pastor Ricardo. O que é prosperidade, pastor? Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos e falar de um tema muito complexo. Né? Vai dar muito pano para manga. Eu acho que um programa só não vai dar para falar, mas vamos tentar. Prosperidade, na verdade, é muito relativo. A prosperidade, para mim, às vezes não é a prosperidade do pastor Leandro. Entende-se inicialmente que prosperidade é ter muito dinheiro. Então fala assim, olha, fulano é próspero porque ele tem muito dinheiro. Mas às vezes esse fato de ter muito dinheiro não quer dizer exatamente o que é prosperidade. A definição de prosperidade também é muito complexa. Agora, eu gosto de uma que eu vou tentar colocar mais ou menos assim, que prosperidade é ter tudo que você precisa dentro daquilo que você necessita. Então, vou dar um exemplo. Eu posso não ter uma lancha, eu posso não ter dinheiro para ter um iate ou um carro importado. Mas se eu tenho o que comer e tenho o que vestir, a Bíblia diz que eu devo estar bem. Então a definição de prosperidade, tenho certeza que vai ser muito discutido aqui. Ok. Pastor Fernando, e para o senhor, o que é prosperidade? Então, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que o camarada ele era tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ele tinha era dinheiro. Né? Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que prosperidade são coisas, né? São bens materiais. É lógico que quem é que não quer ter uma boa casa, um bom carro? Lógico que isso, e inclusive isso deve ser fruto de um trabalho. Mas a gente não pode fazer disso, esse tipo de coisas, a nossa maneira de viver. Por exemplo, quando Jesus disse assim que queria que a gente tivesse vida em abundância, ele estava dizendo em todos os sentidos da vida, seja na vida física, na vida espiritual. Mas prosperidade, pelo que eu vejo dentro da palavra do Senhor, é você viver para Deus, na busca do conhecimento de Deus. Por exemplo, aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, fala de um rei chamado Uzias. Ele começou a reinar muito novo. Mas a Bíblia diz no verso 4 que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera o seu pai. E olha que interessante o verso 5, ele propôs-se a buscar a Deus. Olha que interessante. Nos dias de Zacarias. E quando assim o fez, Deus, nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então eu creio que a prosperidade, a luz da palavra, significa a gente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Não é ter aquilo que eu desejo, mas ter aquilo que eu preciso, segundo aquilo que Deus me orienta a fazer. O salmista dizia, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Pastor Leandro, conforme foi falado já, as pessoas focam muito em prosperidade na área financeira, mas ela é só uma parte, né, da prosperidade na vida de uma pessoa. O senhor pode falar sobre isso? Boa noite, Júnior, os pastores, a todos que nos assistem. Acima de tudo aquilo que os pastores falaram, Júnior, no sentido literal, as pessoas pegam, né, aquilo que direciona a linguagem de hoje, a palavra prosperidade no sentido de enriquecer, se tornar próspero. Esse é o sentido físico, o sentido social. Mas quando nós abrangemos para a palavra de Deus, voltamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que a prosperidade é aquilo que os pastores falaram. Vai muito mais além do que a questão física. Vai no seu estado, né, na sua maneira de encarar as coisas, né, na sua forma de aceitar a sua vida. Porque olha só que interessante, um texto que resume um pouco isso. Filipenses, no capítulo 4, nós vamos falar de um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim no verso 11. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como passar
necessidade. E Paulo era uma pessoa próxima, íntimo de Deus, né? Então nós precisamos entender que o estado emocional da pessoa difere o que ela pensa, né? O que ela tem muitos ricos, tem muitas pessoas, a gente conhece a história do jovem rico, tinha tudo para ser um homem próspero, ser uma pessoa feliz, guardava os mandamentos, mas tinha um amor excessivo ao dinheiro, tanto que ele foi confrontado naquilo que para ele, né, era o outro senhor, e a Bíblia diz que nós não podemos servir dois senhores. Então essa questão é muito abrangente, Júnior, em relação ao que a palavra de Deus diz em relação à prosperidade, vai um pouco aquém, porque nós vemos aí teologia da prosperidade, vemos muito falar sobre a prosperidade, que o crente tem que ter carro novo, Deus pode fazer tudo isso, né? Mas ainda que a figueira não floresça, né, nós temos que aprender a se contentar com aquilo que Deus nos dá. Se você falou sobre a teologia, né? O pastor Fernando precisa falar a teoria, né, pastor? Perfeitamente. Eu quero aproveitar que no bloco anterior eu esqueci de cumprimentar os nossos amados. Estava emocionado? O senhor estava Pois emocionado. Fazia tempo. Mas que Deus abençoe a todos. É interessante este tema, né? Muito interessante. Eu gosto de, quando aborda esse assunto, da gente compreender isso através da teoria, realmente, da prosperidade. Porque a teologia é aquilo que nos leva a definir alguma coisa acerca de Deus. Mas é um assunto que a gente pode tratar melhor no próximo bloco, né? Amém. Ok. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o pastor Leandro. Qual o propósito da prosperidade baseado na Bíblia? Tem um propósito da parte de Deus em cima da prosperidade, pastor? Vamos para os nossos comerciais, voltamos daqui a pouco.